Bom dia, dedicar o shiur para a Refuah Shlema de Eliakim Ben Naomi, e mais uma pessoa está dedicando o shiur para brachá material e espiritual para todos os filhos. Ela nem passou os nomes, mas está de maneira discreta. Vamos dedicar para a Refuah Shlema de Charnerif Kabat Bronya. Nessa semana a gente temos duas parshiot, Achareimot e Kedoshim, e surge uma frase nessa segunda parashá de Kedoshim, que é a mitzvah mais importante de todas. Quando se fala a mitzvah mais importante de todas é difícil, porque cada vez que chega a mitzvah, você vai falar que essa é a mais importante. Então festas também. As festas. Hoje é o dia mais importante. Mas, de certa forma, pelo menos, ela é a mais importante. Não estou falando aqui do amor ao próximo, que também aparece na parashá, mas estou falando de uma outra mitzvah. Qual que é a mitzvah? Então, eu vou explicar qual é a mitzvah com a seguinte história. Tinha uma pessoa, um jovem, um rapaz, que ele estava infelizmente condenado com a sua saúde. E ele estava literalmente nos seus últimos dias de vida, e obviamente ele estava bastante chateado, depressivo. Um grande rabino foi visitar ele. Esse rapaz, que infelizmente estava doente, era um estudioso da Yeshiva, e o rabino vem lá visitar, era um grande rabino, e começa a tentar puxar papo com ele. E o menino não responde. E até que ele começa a provocar ele alguma coisa em relação ao estudo. Ele fala para ele, se alguém chega e fala, olha, se você transgredir o teu Shabat, por exemplo, eu te dou $1 milhão. Você pode transgredir, sim ou não? Não pode. Nem pelo Big Brother. Nem pelo Big Brother, nem pelo Small Brother. Você não tem como transgredir o Shabat por dinheiro nenhum no mundo. Agora, o que a gente faz para poder salvar uma vida? Então, se tem uma pessoa que você precisa gastar muito dinheiro para poder salvar uma vida dessa pessoa, você gasta ou não gasta? Gasto. Tudo que você tiver. E se essa pessoa já tem 97 anos, ou 119 anos, 11 meses, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Para aquele segundo, você gasta ou não gasta? Gasto. Você gasta. Por quê? Porque vale mais que o quê? Porque a Torá fala pra gente, Vachai Bahem. Asher Yaseotam Adam Vachai Bahem. Hashem, ele nos ordena as mitzvot para que a gente faça elas e que nós vivamos, acho que seria a palavra, com ela. Ou seja, nós temos a mitzvah de preservar a vida. A vida, ela é soberana a todas as outras mitzvot, com exceção de 3, famosas 3. Mas tirando essas 3, a vida é soberana. É sobre isso que eu quero falar. Só para terminar a história, ele conseguiu transmitir através desse... Eu não entrei em todos os detalhes, mas ele trouxe passagens do Talmud, etc., para o menino fazer ele exercitar a cabeça dele. E aí, até que ele chegou na conclusão que 1 segundo de vida dele aqui vale mais do que qualquer outra coisa. E isso já é uma razão de viver. O fato de viver já é uma razão de viver. O fato de você poder estar vivo vale mais que qualquer outra coisa. E, infelizmente, ele acabou falecendo. Mas o pai depois veio, comentou com o rabino e falou, fazia muitos meses já que meu filho não sorria. Mas da hora que você veio visitar ele, até o último respiro dele, ele estava sorrindo. Mas você está chorando por quê? Não, só está gripado. A história é triste, mas ela traz pra gente uma mensagem. Então eu queria explicar alguns pontos em relação a essa mitzvah. O que significa essa mitzvah? Como você cumpre essa mitzvah? Vachai bahem, viva! Estou fazendo alguma coisa? O que você precisa fazer por ela? A Torá está te ordenando, viva nelas. Bom, se acontecer que alguém me ameaçar, tarará, se eu estiver numa situação de fome extrema, aí eu transgrido a Torá. Essa é a mitzvah? Vachai bahem é uma mitzvah constante. Cada minuto que eu estou vivendo, eu estou fazendo essa mitzvah. Vachai bahem. O que você está fazendo por ela? Estou vivendo. Estar vivo, por si, já é uma mitzvah, de alguma maneira. Então eu queria elaborar essa mitzvah, para entender como que a gente pode estar vivo, de verdade. Na Yeshiva tinha um rabino que ele falava, você está vivo porque você está vivo, ou porque você ainda não foi atropelado por um caminhão?
Entendeu a pergunta? Você está vivo porque você realmente se sente vivo, você está conectado, você está empolgado, você está respirando cada sopro divino que a Hashem está te dando, ou simplesmente o carro não passou em cima de você. A gente vai usar uma linguagem um pouco mais agressiva, digamos assim. O carro não passou em cima de você, então você está vivo porque não morreu. Fala. Não, tem gente que sobrevive, tem gente que vive. Boa. Então diz a Alahá pra gente qual peixe está vivo, aquele que consegue nadar contra a correnteza. É Se você só está indo com a correnteza, você pode até estar respirando e se mexendo. É isso. Bom, então vamos lá. O primeiro passo, quer dizer, o primeiro nível dessa mitzvah é no sentido mais literal. Se você tem, por exemplo, um copo de água, diz a Guimará, e esse copo de água é um caso hipotético, mas você tem lá um copo de água, você tem você e outra pessoa. Se os dois somarem, não tem suficiente para os dois morrem. Se um tomar, um vive e o outro morre. O copo é teu. Com quem fica? Posso falar o que eu faria? Dividir na metade? Dividiria a Não dá. metade e arriscaria. É um caso hipotético. Não dá. Se não É dá, fácil. melhor eu tenho... É fácil. Você tem uma doação de um órgão. E você tem você para receber ou outra pessoa para receber. Não tem como dividir no meio. Não, aí tudo bem. Não, estou dizendo, o caso, antigamente o caso era da água. Mas hoje você pode trazer uma doação de um coração. Tem duas pessoas para receber. E você é o candidato. E aí você pode dar para uma outra pessoa. Qual é a mitzvah? A mitzvah é você fazer tudo para sobreviver. A mitzvah é fazer tudo para sobreviver. E no Talmud tinha uma discussão. E eles não conseguiam chegar numa decisão, num consenso. Até que chega o sábio Rabi Akiva. Famoso Rabi Akiva. Que agora a gente está justamente lembrando bastante dele. E nesse período do Homer faleceram os 24 mil alunos do sábio Rabi Akiva. Então esse Rabi Akiva, ele fala, está aqui na Torá, nesse passuk, Vachai bahem, você tem que viver nelas, com as mitzvot, Chayecha kodmim, a sua vida vem em primeiro lugar. A sua vida vem em primeiro lugar, faz sentido? Sim. Só que tem um detalhe importante. O Rabi Akiva, às vezes a pessoa pode ler a Gemara e falar, bom, tá bom, claro, eu venho em primeiro lugar, eu sou mais importante. Querendo ou não, eu sou mais importante. Quem disse? Amar o próximo. Como? A ti mesmo. Então quem vem em primeiro lugar? A ti. Você mesmo. Só que a gente pode pensar que isso veio de um orgulho. Então os sábios apontam e dizem que o Rabi Akiva justamente era a primeira pessoa que estava disposta a entregar a vida dela. Quando ele falece com os pentes de ferro, sendo torturado pelos romanos, o que ele fala? Shema Israel, com toda a kavaná. Os alunos, aliás, antes disso, ele estava sorrindo. Os alunos perguntam, o que você está sorrindo? Ele falou, eu esperei minha vida inteira para esse momento, para eu poder morrer pela causa de Hashem. Ou seja, ele não estava preocupado com a vida dele, estava preocupado em honrar Hashem. Pela honra de Hashem, a tua vida vem primeiro. Presta atenção. Pela honra de Hashem, a tua vida vem primeiro. Não só porque eu sou eu e eu tenho que cuidar de mim. A honra de Hashem exige que você cuide de você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Baruch Hashem, essa situação extrema, que é o nível literal dessa mitzvah, não acontece com a maioria de nós, mas nós temos uma mitzvah de cuidar da nossa vida. E essa talvez é a maior mitzvah. Nós temos que zelar pela nossa vida, nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Isso não é egoísmo. Nós temos que cuidar todos os dias para que nós estejamos bem. Se você tem uma ambulância, e ela está a caminho do hospital, só que a gasolina acabou, o que ela tem que fazer? Não, mas se eu parar, eu não vou conseguir levar o cara para o hospital. O que ela tem que fazer? Vai ter que colocar a gasolina, não tem jeito. Você tem que, em primeiro lugar, preencher a sua gasolina diária. Um Yehudi, ele tem que acordar, ele tem que rezar, ele tem que comer, ele tem que exercitar, ele tem que meditar, ele tem que relaxar, ele tem que estar bem para que ele possa dar para outra pessoa. No avião se diz, quando cai a máscara de oxigênio, todo mundo decorou. Já aconteceu com vocês alguma vez? Baruch Hashem, que não aconteça.
Mas tem lá o texto que eles são obrigados a dizer. Mas primeiro você coloca em você, depois você coloca no outro. Isso é uma lei da Torá. Não por orgulho, porque se for por orgulho, muitas pessoas são altruístas. E elas vão dizer, não, eu vou cuidar do meu filho primeiro. Eu vou cuidar da minha mãe primeiro. Eu vou cuidar do meu companheiro primeiro. Tem esse coração, eu vou dar para ele. E tem casos de grandes tzadikim, grandes pessoas, que eles vão lá e abrem mão disso. Pode até acontecer, e é louvável de certa forma, mas a mitzvah, no sentido mais simples, você tem a obrigação de cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar físico, emocional e espiritual todos os dias, para que você possa ser um pai melhor, um filho melhor, um professor melhor, um melhor profissional. Se você não está bem, não tem como você dar para os outros. Faz sentido? Total. Faz sentido no mundo laico. O que eu estou querendo dizer é que mesmo a Torá, ela também dá para a gente essa instrução. Mesmo a Torá que fala que você tem que ser altruísta, tem que amar o próximo, etc., a própria Torá fala que você tem essa obrigação. Como uma obrigação. Isso eu digo para mim mesmo, quando eu estava estudando esse tema, é difícil. É difícil. A gente tem muitas obrigações no dia a dia, a gente acaba, às vezes, abrindo mão do que a gente tem que fazer por outra pessoa. E é nobre, é digno e é louvável. Mas no dia a dia, a regra, o ordinário é, você tem que cuidar de si mesmo para que você possa também cuidar dos outros. Mas não que eu estou cuidando de mim porque eu quero, porque eu sou importante, eu preciso ser uma pessoa boa. Não, porque Hashem nos deu essa mitzvah, e essa mitzvah é Vachai Bahem. A tua vida, ela veio em primeiro lugar, e a tua vida é uma mitzvah. Se alguém fuma, está transgredindo. Até porque quando você está bem, às vezes, dependendo da tua situação, você não vai só trocar a tua vida por uma coisa. Você bem, você consegue ajudar muito mais outras pessoas também. Boa. Então, dois comentários que você fizeram. Um, você falou de não fumar. Fumar é sempre o coitado que fuma é sempre o culpado. É sempre o exemplo da história. Quantas vezes a gente faz todos os dias um monte de coisa que é tão prejudicial quanto fumar, que você está deixando de cuidar da sua vida. Eu fico com pena do cara que ele é sempre o exemplo, o culpado que fuma. Nós todos temos várias coisas que a gente pode melhorar para cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, material, físico, emocional e espiritual. Então, deixa o cara que fuma em paz e vamos cada um cuidar do seu nariz. Um detalhe importante. O que você falou de que se eu estou bem eu posso ajudar mais gente. Sim. Então, a Halachá traz o seguinte. Isso aqui é um comentário, uma Sichá do Rebbe muito bonita, que ele explica o seguinte: se alguém ele está no Shabat, todo mundo sabe, se surge uma situação de perigo de vida, então você vai chamar a Atzalá. É uma mitzvah você ir lá e salvar. Por quê? Por quê? Porque a vida é mais importante do que tudo. Então, normalmente as pessoas dizem que a vida é mais importante. Ou, como até a Halachá traz essa justificativa, uma delas, você transgride um Shabat para você poder cumprir outros. Que nem você falou, eu cuido de mim, mas eu vou poder fazer um cálculo muito simples. Eu cuido de mim, eu vou poder cuidar de outros. Então aqui tem um cálculo matemático. Então vale a pena eu transgredir uma para eu conseguir fazer outras, certo? Um cálculo lógico. Ou dizer, a vida está acima de tudo. Mas é muito além disso. Então presta atenção. Quando eu digo transgrida um Shabat para poder transgredir outros, vamos supor que de alguma maneira, para poder cumprir outros, vamos supor que existe uma situação onde eu sei que não vai ter jeito, eu vou descumprir esse, vou descumprir o próximo e não vai ter jeito. Não tem esse investimento. O cara está no último dia da vida dele. Como eu falei, o cara está com 119 anos, etc. Eu transgrido o Shabat por ele, sim ou não? Sim. Não vai ter próximo Shabat. Você não sabe. Vamos supor, vamos imaginar um caso hipotético. Vamos supor que não vai ter próximo Shabat. Acho que mandou para fazer. Ainda assim você tem que transgredir, tá certo? Ainda tem que transgredir. Sim. Como a gente falou no começo. Ótimo. Agora, a gente falou que a vida está acima de tudo. As pessoas tendem a imaginar, falou, bom, o kasher é importante, Shabat é importante, Tefilin é importante, mas a vida é mais importante que tudo.
A vida só é mais importante que tudo, porque o mesmo Hashem que nos deu o Shabbat, o Kasher, o Tfilin, ele te diz que a vida é mais importante. Tanto é que tem situações que ele fala que não, você vai morrer e não vai fazer idolatria. Você vai morrer e você não vai matar outra pessoa. Então o valor da vida não é porque, não, a minha vida é mais importante. A Torá é importante, mas a minha vida é mais importante. A tua vida é importante porque a Torá te diz que sua vida é importante. Então quando você vai lá e transgride o Shabat para salvar uma vida, você não está transgredindo o Shabat. Você não está dizendo, vou abrir mão de um, porque vale a pena, eu vou cumprir outros. Vou abrir mão desse Shabat, porque a vida é mais importante. Como se fosse, eu estou dando uma quebrada. Você não está quebrando, você está construindo. Você viver a vida, um Yehudi, estar vivo aqui nesse mundo, ele está fazendo a maior mitzvah possível. Então você não está abrindo mão do Shabat para poder viver. Você viver é a maior expressão do Shabat. O que é o Shabat? Que Oti Beini Uben Bnei Israel é um sinal de conexão entre eu e o povo de Israel. Se o Shabat é um sinal de conexão entre eu e o povo de Israel, então o que é mais importante? O povo de Israel. Então se eu for lá e eu viver no Shabat, eu estou cumprindo o Shabat da melhor maneira possível. Não é que eu abro mão do Shabat para ganhar outro Shabat. Eu abro mão do Shabat por causa da vida. Eu viver é o maior Shabat. Deu para entender? Porque o objetivo de todas as mitzvot é conectar nós com Hashem. Se um Yehudi ele vive, ele está conectado com Hashem. Se ele vai lá e abre mão de qualquer coisa para que ele possa viver mais um instante, ele está vivendo e representando Hashem aqui nesse mundo. Então, o que eu mudei? O que eu acrescentei? Que essa mitzvah de Chai Bahem, viva nelas, não está dando um valor para a vida independente da Torá, ou além da Torá. Essa é a Torá. A Torá é você viver. Você estar aqui como Yehudi, vivo nesse mundo, respirando, essa é a maior expressão de Hashem aqui nesse mundo. Capite? Quando alguém falece, então os filhos têm que fazer Kaddish. O que quer dizer Kaddish? É iluminar o Hashem. Santificar o nome de Hashem. Por quê? A mera existência de um Yehudi aqui na Terra, ele está santificando o nome de Hashem. Em termos simples, o fato que a gente existe até hoje, com tudo aquilo que a gente passou, você olha em Yehudi, você está vendo um milagre vivo. Você está vendo um pedaço de Hashem aqui na Terra. Então o Yehudi existir, ele está existindo, o fato dele estar existindo, ele está santificando, glorificando o nome de Hashem. Se olha em Yehudi, você vê Hashem. Se o Yehudi, infelizmente, não está mais aqui, fisicamente, então você precisa que o filho compense. O que ele vai lá? Ele faz um Kaddish. Kaddish é Kedushá, santificar o nome de Hashem. Infelizmente, o parente não está mais aqui, fisicamente, para que todos vejam que Hashem está sendo glorificado. Eu vou pegar essa responsabilidade sobre mim e eu vou fazer o papel duplo. A minha vida, e eu ainda vou rezar e glorificar o nome de Hashem para compensar pela ausência física daquela outra pessoa. Então, cada pessoa existindo aqui, ele está glorificando, fomos criados à imagem de Hashem, o mero fato de você viver está glorificando o nome de Hashem. Então você não tem duas situações, é a Torá ou é a minha vida? Você tem a tua vida, que é uma expressão da Torá. David HaMelech, ele diz, Ashir al Hashem bechayai. Aquele passuco que a gente fala no Barchin Nafshi, capítulo 104, se eu não me engano, que é o capítulo que a gente fala em Rosh Chodesh. Ele fala, Ashir al Hashem, eu vou cantar para Hashem bechayai. Bechayai, mas é Omer, o que é Bechayai? Na minha vida. Enquanto eu estou vivo, eu vou cantar para Hashem. Bechayai significa com minha vida. E aí eu vou explicar, tem duas formas da gente louvar Hashem. Uma é, eu abro o Sidur, eu falo, Hashem, você é legal, você é gente boa, muito obrigado, vou compor uma música para você, vou ler um Teilim, enquanto eu estou vivo, que depois não consigo mais. Essa é uma explicação. Bechayai significa não só que eu estou cantando e agradecendo durante a minha vida. A minha vida é uma expressão de louvor a Hashem. Eu estar vivo é a maior expressão de louvor a Hashem. Eu estar aqui, pega por exemplo o refém que Baruch Hashem conseguiu, com toda dificuldade, sobreviver em Gaza. Ele sai por aí, você vê um milagre vivo. A vida dele é uma expressão de gratidão. Não é ele vai falar obrigado. Você vai viver com obrigado.
Eu sempre falo para meus filhos, fala obrigado, fala por favor. Sim, mas você fala obrigado, depois você vira as costas, não adianta nada. Obrigado significa, você mostra com o teu comportamento que você está agradecido pelo esforço que eu fiz. Poxa, a gente fez um passeio, foi legal, mas eu falei obrigado. Sim, mas você ficou depois só dando problema, dando trabalho. Se você está realmente feliz e agradecido, você tem que expressar da maneira que você vive. Ashir al Hashem bechayai, vamos louvar Hashem com a vida, não é durante a vida. A tua vida é uma expressão de louvor e agradecimento a Hashem. Fala, 3 segundos. Eu ia te perguntar uma coisa, por que a gente, não sei se é verdade isso ou não, por que a gente tem então um número limitado de almas, né, de almas judaicas, que a gente não consegue aumentar? Se a gente tá... Nós temos as almas originais, que são 600 mil, mas a gente tem a mitzvah de aumentar o quanto mais. Elas podem se reproduzir, podem se subdividir. Vai dividindo elas, mas não tem que a gente... Eu não sei os cálculos de Hashem. Ah, tá bom. Vou falar mais um... Primeiro, o marido, ele chega em casa, ele é um cara muito sério e não era muito romântico. Ele não estava acostumado a dar presentes para a esposa. A esposa fazia aniversário, tinha aniversário de casamento, ele nunca comprava nenhuma flor. E um dia ela foi lá e falou, olha, eu acho que está na hora de você começar a ser um pouquinho mais, compra alguma coisa. E aí ele foi, tá bom, se esforçou, ele pensou, vou fazer um investimento. O Hevra Kadisha tem um desconto se você compra de antemão. E ele falou, bom, eu já vou comprar a minha vaga e a vaga dela. Presente de aniversário. Romântico. Aí ele chega, dá o cartãozinho, já tem lá o direito, lá com direito acompanhante, tudo. Vista para o mar, face norte. Ela, coitada, quase tem um ataque, coitado do marido. Mas ela pensou, bom, coitado, ele é limitado. Pelo menos tentou, ela guardou. Chega o ano seguinte, ela falou, o que ele me preparou para esse ano? Ele chega em casa, Gurnish, não comprou nada. O que aconteceu? Não vai comprar nada? Você usou o que eu te dei ano passado? Que vacilo. Esse chá, essa é pra você, esse chá. Você gosta dessa? Vamos, espera, calma. Deixa eu terminar. Eu contei num outro shiur, eu vou contar uma coisa, um detalhe curioso, difícil para mim contar, mas eu vou contar. Que é o seguinte, quando eu estava voltando no cemitério semana passada, e aí o meu carro quebrou no meio do caminho, isso eu já tinha contado. Só que o carro ele estava morrendo, quase morrendo. Eu percebi que se eu parasse o carro, ele ia morrer. Então eu cheguei perto de um farol, e o farol estava fechado. Eu falei, preciso de alguma maneira, preciso andar. Então você tem a faixa de bicicleta do lado, ainda era domingo, eu falei, bom, eu vou ter que desviar para a faixa de bicicleta. Com a melhor das intenções para meu carro não morrer. Mas tinha um cara que estava vindo na direção contrária, ele olhou e olhou feio. Eu me senti muito mal. Porque isso chama Hilul Hashem. Você profanar o nome de Hashem. Não é difícil identificar que eu sou Yehudi. E é uma coisa que você não tem mais controle. O cara foi lá, ele viu, olhou feio, acabou. Não dá para eu explicar para ele, olha, deixa eu explicar que o meu carro estava morrendo. Eu vi um cara folgado que quer cortar o trânsito e vai pela faixa proibida. Eu fiquei chateado com isso, não queria ter causado um Hilul Hashem. E eu decidi, estou falando isso em público, Bli Neder, mas que quando eu tiver, qualquer momento, mas quando eu estiver dirigindo, eu tenho que aproveitar todos os momentos para ser um Kiddush Hashem. Esse é o único remédio. O que significa fazer um Kiddush Hashem? Sempre que tiver um cara, um pedestre, que ele quer atravessar, tá certo ou tá errado, você pode dar passagem. Na pior das hipóteses, você vai ter feito um Kiddush Hashem. Eu carrego no meu carro, já tinha, mas vou tentar tomar mais cuidado. Vários pacotes de bolacha. Prefiro, em vez de dar dinheiro para os caras que estão no farol, eu dou um pacote de bolacha. Se ele recusou, mas eu fiz a minha parte. Cada momento que eu tiver, Bli Neder, para tentar consertar isso, eu vou tentar fazer um Kiddush Hashem. Se o cara me ultrapassou, se o cara abriu o farol e ele não começa a andar, então não precisa ser aquela buzinada, pode dar um toquinho. Sempre deixar outra pessoa passar na frente, dentro do possível, Bezrat Hashem. É um compromisso muito grande, que é um desafio, que eu estou sempre com pressa, sempre a gente tem um objetivo maior, mas Kiddush Hashem é a maior mitzvah de todas.
santificar, glorificar e viver por Hashem é a maior mitzvah de todas. Então, quando David HaMelech ele fala, Shir el Hashem bechayai, eu vou louvar Hashem com minha vida, a tua vida tem que ser uma expressão de louvor, de gratidão, de engrandecer o nome de Hashem. Então, eu falei que é difícil para mim falar, porque depois eu vou ser cobrado por isso, mas justamente por isso eu estou falando em público. Bezrat Hashem tentar realmente, e se o farol está vermelho, e aí não tem ninguém passando, você fala, bom, deixa eu passar, mas alguém pode ver, alguém pode... a gente realmente tentar o tempo todo fazer o Kiddush Hashem. É um compromisso difícil, mas que Hashem ajude que eu possa realmente praticar isso. Isso é Asher Hashem Bechayai. E aí você nunca sabe, às vezes você saiu de carro, era para isso, era só para poder dar a passagem para aquela pessoa. A gente fica com pressa para chegar em outro lugar, muitas vezes para fazer outra mitzvah, às vezes a mitzvah está no percurso, a mitzvah está no caminho. Então, resumo daquilo que a gente falou. A mitzvah da Torá de Vachai Bahem, viva nelas, aguenta 10 segundos, estou terminando, só o resumo. Só que quando eu chego no resumo eu lembro de mais uma história. Aí... Isso é rabínico. Você vai ver, o Talmud é sempre assim, tá? Você acha que está quase acabando, sabe o avião quando ele vai pousar e de repente ele não consegue, ele vai lá e levanta o voo de novo. Aí começa mais um shiur. Mas o resumo do shiur, Vachai Bahem, viva nelas. Tem uma mitzvah de a gente viver. O que significa isso? O sentido número 1, literal, você tem que buscar preservar a vida e se dar qualquer coisa para mais um segundo de vida. A vida não tem, ela não tem um valor, ela é inestimável. Número 1. Número 2, a gente falou que a pessoa tem que cuidar de si mesma, em primeiro lugar, e essa é uma mitzvah. Isso que o Kleber aqui vai ensinar pra gente. Você tem o copo de água, você toma primeiro. E aí, também vai te permitir cuidar dos outros. Mas não é só como um investimento, o que vale a pena. Transgrida um Shabat para outro Shabat. Você transgrediu o Shabat para salvar uma vida, essa é a maior expressão de cuidar do Shabat. Porque o Shabat está aqui para expressar o amor, a conexão de Hashem com você. Então não estou abrindo mão da Torá pela vida, abrindo mão do Shabat porque eu vou ganhar outro Shabatot. O Shabat, as mitzvot, todas estão aqui para expressar a nossa conexão com Hashem. Você preservar uma vida é a maior forma de você mostrar como vale a tua Neshama aqui nesse corpo, e por isso eu comentei que a gente faz o Kaddish, se infelizmente alguém falece do além, para que possa compensar de alguma maneira a presença da mera vida de um outro Yehudi, dele estar aqui, é uma testemunha de Hashem aqui nesse mundo. E por último, David HaMelech, ele fala, Ashir el Hashem bechayai, eu vou louvar Hashem com a minha vida. Não apenas eu vou louvar para Hashem durante a minha vida, eu vou viver de uma forma onde a minha vida é uma expressão de louvor, agradecimento, engrandecimento no nome de Hashem. Isso a gente pode fazer a cada instante, quando a gente anda, quando a gente sai por aí, alguém olha para a gente, a maneira que você fala, a maneira que você caminha, a maneira que você se expressa, a sua gentileza, isso é a maneira de você expressar Hashem aqui nesse mundo. E tchau a todos. Duas histórias. Você falou do que o cara que apostou que tinha certeza que não ia pagar, mas quando ele soube que era Yehudi, ele já sabia que ia pagar. Então, duas histórias. A primeira, tem uma história famosa de um Yehudi que ele cumpria Shabbat, ele era um grande homem de negócios, e o telefone, ele era um cara muito importante, advogado, tinha casos muito complicados, e o telefone começou a tocar no Shabbat. Tocou, e aí ele ficou forte, ele não atendeu. E aí depois do Shabbat, ele vai lá e liga para ver quem era, o que aconteceu, parará. E aí o cara fica todo feliz e fala, olha, eu fiz uma aposta com meus amigos, eram todos sócios, conhecidos, que se eu te ligasse o suficiente, você ia saber que era algo preocupante no trabalho, você ia atender. Desculpa, os outros falaram isso. E eu falei que não, que você é um Yehudi, você tem teus princípios. E obrigado que eu ganhei a aposta graças a você. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas essa é uma história famosa. A história que eu queria contar, eu vi ontem, o Rabino Jacobson, tinha detalhes, os nomes, ele falou, não consegui gravar, mas ele falou que, bom, a gente sabe que todos os jornais no mundo, eles são muito amigos nossos, gostam de falar bastante bem do nosso povo. Mas tem um jornal que ele falou, em Detroit, nos Estados Unidos, lá tem muitos muçulmanos, concentração muito grande de muçulmanos. E ele falou que ele já tinha percebido que as notícias que chegam de lá nunca são críticas ao povo judeu ou a Israel. E quem contou essa história foi o Rabino Berel Wein. Berel Wein foi um grande historiador, faleceu fazem alguns meses, eu acho. Mas 6 meses que ele faleceu. Grande rabino, historiador, orador, fora de série. E ele contou que ele teve um encontro com... era um cara do clérigo,
lá dessa cidade. Ele contou para ele, ele falou, Rabino, você é judeu, que legal te encontrar. Deixa eu te contar a minha história que eu tenho com um Rabino. Ele falou que ele tremeu nessa hora. Quando o cara fala, deixa eu te contar a história que eu tenho com um Rabino, você já não sabe o que ele vai falar, o que aconteceu. E ele fala o seguinte, tinha uma senhora, uma moça, que ela trabalhava na casa de um casal judeu, muitos anos atrás. Ela era a funcionária da casa, era sempre muito bem tratada, e um dia a família viajou. Eles chegaram de viagem, ele era o rabino da cidade, eles chegaram de viagem e eles não reconhecem a casa deles. Porque a casa deles estava toda enfeitada com os apetrechos de 25 de dezembro. A casa estava toda enfeitada. Ele passa na frente da casa dele e não reconhece. Ele dá mais uma volta no quarteirão. Cadê minha casa? Ele chega lá, está toda enfeitada. A casa dele, do rabino. Eles entram na casa e a moça que trabalhava lá tinha ficado na casa e falou, olha, rabino, eu não tinha muito dinheiro, mas eu pensei, vocês estão chegando aqui já em cima da hora da festa e vocês não iam ter tempo de poder comprar as coisas. Então eu fui lá, peguei $10, eu comprei tudo que eu consegui, espero que eu fiz um bom trabalho, mas aqui está a tua casa decorada. É o rabino da cidade. Ele fala, uau, que lindo que você fez. Você realmente muito, muito sensível. Eu agradeço muito. Ele tira do bolso $100, que hoje seria equivalente, talvez $5.000, dá para ela e fala, olha, teu cuidado foi uma coisa que me tocou muito, que Hashem te abençoe, está aqui um agradecimento. Mas, se a gente deixar essas coisas aqui, eu sou o rabino da cidade, não vai pegar bem, eu vou perder meu emprego. Não tenho como explicar muito, mas se você puder tirar os enfeites, eu agradeço muito. Essa moça, disse esse cara do clérigo, era minha mãe. E todo ano, eles convidavam a minha mãe e a minha família para fazer um Shabat por ano, passar na casa deles. Goim, funcionária, sem noção de nada. E por muitos anos a gente manteve essa tradição. A minha família ia até a família deles passar um Shabat por ano, e eles são muito gratos a todo o serviço que minha mãe fez, etc. E o Rabino Jacobson, concluindo a história que ele ouviu do Rabino Berelwein, dizendo, é um ato que você nunca pensaria. É uma mulher, ela é estrangeira, não lembro qual era a nacionalidade dela, ela vinha de outro país, e ele foi lá, gastou, tirou $100 e deu para ela, mostrando agradecimento dentro da casa dela. Ninguém vai ver, ninguém viu, ninguém vai saber, mas o filho dela se tornou alguém extremamente importante e ele garantiu que nunca se falasse na mídia daquela cidade nada contra o povo de Israel. Isso significa que Kiddush Hashem, viver e glorificar o nome de Hashem. Você nunca sabe o impacto enorme que você pode fazer, quantos antissemitas deixaram de surgir graças a esse ato pequeno, mas muito grandioso que ele fez dentro da casa dele. Bom dia. Bom dia, Rabino.